Link chamando, vem comigo, Link chamando. A Gabriela está com o Tenente Sei, que nesse momento eles estão num ambiente de algum restaurante, alguma coisa. Você ao vivo aí, Gabriela, alguma ocorrência? Olha só, Salsicha, agora, pela hora do almoço, então, um princípio, então, de incêndio teria assustado algumas pessoas que frequentavam aqui esse mercado que fica ao lado do Mercadão Municipal. Quem tem todas as informações é o tenente do Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente para chegar até aqui no local e fazer, então, essa averiguação. Tenente, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Conta pra gente o que aconteceu a princípio. Isso, primeiramente, boa tarde, né? A gente foi acionado aqui por um princípio de incêndio em um restaurante no Mercado Fratello. E quando a gente chegou aqui no local, já não tinha mais a ocorrência, né? Os próprios funcionários eles conseguiram fazer o controle do princípio de incêndio com extintores, o extintor de pó químico. A gente fez a verificação ali para garantir a segurança do local, então houve uma sobrecarga na instalação elétrica e acabou queimando toda a fiação ali, que é o grande problema, né? Uma fiação que fica escondida sobre o forro ali da parte de depósito deles, então você acaba não podendo verificar que houve esse incêndio, verificar que estava tendo essa pane elétrica até que de fato ela ocorre, daí espalha bastante fumaça e gera esse susto, né? Já que vocês chegaram aqui, já tinha sido contido, né, essa situação, qual que é o trabalho de vocês a partir disso? A gente faz a verificação ali do que houve, o que foi queimado, se houve um incêndio e se esse material que houve um incêndio vai ter risco caso o restaurante volte a funcionar, caso seja religada a luz, o que pode gerar risco ou não. Então a gente sempre indica nessas situações para que mantenha-se o disjuntor principal ali do estabelecimento desligado até que seja feita a manutenção dessa parte elétrica. Algum item aqui do restaurante sofreu algum dano por conta dessa pane elétrica? Então, não houve nenhum dano aqui ao restaurante, nenhum dano ao resto do estabelecimento. Ninguém ficou ferido também, mas essa parte elétrica vai precisar ser revista para poder voltar ao funcionamento do restaurante. Obrigada, Tenente. Então é isso, ou seja, a situação chamou a atenção de quem almoçava por aqui, né? Logo agora, nesse horário de almoço, mas o Corpo de Bombeiros chegou, as pessoas que trabalham aqui conseguiram conter e fica aí, então, as orientações do Corpo de Bombeiros. Tchau, o senhor tem como colocar o retorno para o Tenente Sei? Que eu queria fazer uma pergunta para ele, fazendo um favor sobre esse assunto aí. Espera um pouquinho, a Gabriela vai colocar... É uma coisa que eu presenciei e não foi em um local, não. Já foi em 2 ou 3 locais que eu fui e são comerciais, locais de tipo restaurante que aconteceu. E eu queria uma orientação do Tenente Sei que está ao vivo. Primeiro, obrigado nos atender ao vivo. Tenente, eu estou citando uma coisa que eu presenciei. Foi em 3 lugares diferentes. Por exemplo, eu estava num restaurante final de semana passado, aí acabou a energia do restaurante, aí o gerador começou a funcionar, depois acabou o gerador, aí depois voltou a energia, aí de vez em quando dava uns pipocos lá e uns cortes lá na energia. Eu estava uma outra vez num restaurante lá perto da Colombo, onde também acabava a energia. Era 2 ambientes diferentes. Aí uma hora acabava a energia de um lado, depois uma hora acabava a energia do outro lado. E um estabelecimento que cresceu bastante aqui em Maringá, eu fui lá um dia, também acabou a energia. Qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros? Porque é igual aí que aconteceu, né? Das quedas de energia, porque, por exemplo, quando coloca lá o padrão, é uma sobrecarga. Aí a pessoa bota mais um freezer, bota mais outro freezer. Aí compra aquele frisão grandão lá que tem 3, 4, 5, 6 portas. Só vai sobrecarregando. E aí quando começa dessas quedas de energia, a pessoa tem que agir, chamando um profissional para verificar, porque pode ser igual aí. Os fios lá em cima que ninguém vê, tá tudo derretido e pode causar um incêndio, né, Tenente? O que a gente deixa aqui como orientação, né, Salsicha? O que é importante a gente entender? A gente pega aí uma situação que tem ocorrido nessas épocas mais próximas agora, pelo menos 10 anos atrás. Então a gente tem uma quantidade de aparelhos elétricos e eletrodomésticos que a gente utiliza e que o nosso padrão elétrico normalmente não funciona planejado para isso. Então vamos pensar, antigamente um chuveiro muito potente tinha 3.800 watts de potência. Hoje um chuveiro 220 ali instalado na sua casa pode ter até 8.800 watts. Só isso já gera uma sobrecarga elétrica bastante razoável na instalação, que é a mesma faz 20 anos. Então nessas situações que você citou, um ambiente público em que há essas falhas elétricas, na realidade, a obrigação inicial é do próprio estabelecimento identificar que há essa pane elétrica e, se necessário, houver risco, evacuar o local.
Caso isso não aconteça, como foi aqui, né? Não é necessariamente uma pane elétrica que vai gerar um incêndio generalizado e que vai gerar vítimas. No entanto, vai ter que cessar ali o funcionamento desse restaurante, vai ter que parar para ser feita a manutenção. Então, o que a gente indica? Esses casos que você mesmo aí viveu, se permanecer essas falhas, já pensar em se retirar do restaurante, pagar a conta, ir embora, porque não precisa ficar ali no risco, né? Até vou citar aqui, aproveitar o momento, recentemente a gente teve um caso internacional aí, que houve um incêndio, nada a ver com coisa elétrica, mas dentro de um restaurante. E as pessoas, nessa ânsia de produzir conteúdo, acabaram filmando esse incêndio e estavam lá filmando. Teve vítimas fatais desse lugar. Então, a gente não precisa ficar se expondo a riscos desnecessários. É isso mesmo. Muito obrigado pela orientação e chama o eletricista. O eletricista profissional vai lá com os equipamentos dele e vê a Copel. Aí, ó, tem que mudar o padrão. Então muda o padrão. Muito obrigado, tenente, pelas informações e pela orientação. Porque não é só nos restaurantes, em tudo quanto é lugar, ué. Na casa da gente mesmo, não é? Você tem uma geladeira. Aí a mulher fala assim, nossa, mas podia colocar um frigobar no quarto. Aí você vai lá e põe o frigobar. O frigobar gasta a mesma energia de uma geladeira, que é o motorzinho, é quase o mesmo. Aí a pessoa fala assim, nós podíamos abandonar esse ventilador, que ele é bom, mas podia pôr um arzinho condicionado, né? Aí você põe o ar condicionado, vai ficar geladinho. Aí o filho fala, nossa, pai, você botou só no seu quarto, não vai botar no meu? Aí você compra o arzinho condicionado, bota no quarto do filho, entendeu? Aí, podia comprar aquele forno, tá barato, para nós fazer um frango assado. Aí, compra o forno elétrico. Aí você compra isso, você compra aquilo outro, filho. Aí a carga sua lá do padrão que era uma coisa, eu tô falando de residência também. Aí tá explodindo, aí a chave tá caindo, o negócio tá... Aí, então a gente também tem que se precaver aí. E os comerciantes também. Porque é igual um bar, né? Antigamente nós ia no bar, e eu vou nos estabelecimentos. O que tinha no bar? Um freezer de 2 bocas daquele branco, não é? Que botava ali tudo é cerveja para vender, botava até as coisas de comida que era de congelado, ficava ali, não é? Agora você vai no bar hoje, freezer de cerveja tal, que um freezer não pode apoiar a cerveja do outro, freezer da outra, freezer da outra, freezer da outra, freezer da outra. Aí depois vem aquela geladeirona que tem 6 portas lá, viu? Se você deixar o mesmo padrão, não tem fio que aguenta e vai dar BO. Então, os comerciantes, tá aí o alerta para vocês. Para não ter perigo, para não ter risco, para não pegar fogo, para não dar curto-circuito, para não assustar os seus clientes também.